Os alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aline Pereira. Estou aqui para fazer a orientação do roteiro de estudo de Matemática e suas tecnologias, que vai do dia 22/3 a 31/3. Vamos continuar com uma atividade integradora, o tema transversal Educação no Trânsito, Matemática em toda parte. E como proposta de conteúdo, neste roteiro nós vamos estudar polígonos convexos ou não convexos e a classificação dos polígonos. O que é um polígono? O polígono é uma linha poligonal fechada e simples. Polígono é a reunião de uma linha fechada e simples formada apenas por segmento de reta, ou seja, para ser polígono tem que ser a figura fechada e ela tem que ser reta, tá? Como vocês estão observando na figura abaixo. Os polígonos, eles vão ser classificados de acordo com a quantidade de lados, tá certo? Mais para frente eu vou explicar. E o que são linhas poligonais? As linhas poligonais, elas se dividem em linhas poligonais fechadas, linhas poligonais abertas, linhas poligonais simples e linhas poligonais não simples. O que são linhas poligonais fechadas? O nome já diz. São linhas na qual, por meio da figura, ela vai ser fechada. O que são linhas poligonais abertas? Como o nome já diz. Por meio da figura, ela vai ficar aberta. O que são linhas poligonais simples? São linhas que não se cruzam. O que são linhas poligonais não simples? São linhas que se cruzam. Então, para ser polígono, não pode se cruzar e tem que ser reto. Polígonos convexos e polígonos não convexos. O que são polígonos convexos? São toda e qualquer figura em que dentro dele vai traçar uma reta no seu interior, que é chamada de linha poligonal. Já os polígonos não convexos, ele existe pelo menos uma reta que ele vai cortar pelo seu interior e vai ficar fora, certo? O nome dos polígonos, ele recebe a sua classificação de acordo com a quantidade de lados. Se ele tem 3 lados, ele se chama triângulo. Se ele tem 4 lados, ele se chama quadrado. Se ele tem 5 lados, ele se chama pentágono. Se ele tem 6 lados, ele se chama hexágono. Se ele tem 7 lados, ele se chama heptágono. Se ele tem 8 lados, ele se chama octógono. Se ele tem 9 lados, ele se chama eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, icosságono. E 12 lados, dodecágono, e 20 lados, icosságono, tá? Então, isso é o conteúdo, tá? Este é o conteúdo polígonos, uma breve revisão, tá certo? E mediante o conteúdo, vocês vão responder essas 6 questões. A primeira questão diz assim: as placas de trânsito são importantes para informar alerta ou identificar destinos locais, serviços, distância, entre outras finalidades. Entre as placas abaixo, qual delas possui o formato com letra A? Qual delas possui o formato parecido com um polígono? Você vai marcar o X na letra, né? Que ela tem o formato de um polígono. Aí no primeiro tem assim, ó. No primeiro, qual das placas não é um polígono? Eu falei que para ser polígono ele tem que ser reto e não pode se cruzar. Letra A, letra B, letra C e letra D. Qual destas placas não é polígono, tá? Segunda questão. Qual das placas tem um formato parecido com o octógono? O que é um octógono? É um polígono que possui 8 lados. Então, você vai analisar as placas, tá? E vai olhar qual que tem 8 lados, tá? É a placa A, é a placa B, a placa C ou a placa D? Terceira questão. Qual das placas tem o formato de um quadrilátero? O que é um quadrilátero? É um polígono que possui 4 lados. Qual das placas tem o formato de um triângulo, certo? Na quinta questão, observe as 2 placas de trânsito, elas lembram polígonos. Qual é o nome do polígono representado nas 2 placas? E na sexta questão, você vai pesquisar e desenhar cada uma das placas abaixo,
tá? Proibido virar à esquerda ou à direita. Você vai pesquisar ela, tá? Você vai desenhar ou vai colar, né? E depois você vai dizer qual a figura geométrica representa, qual é o polígono que ela representa. É um triângulo, é um quadrilátero, é um losango. Velocidade máxima permitida. Vai pesquisar a imagem, vai desenhar, tá certo? E vai dizer a figura geométrica na qual pertence. Então, para responder a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, você precisa observar todas essas placas que tem na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, tá? Então, é isso, o roteiro de vocês desta semana. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Não deixem para a última hora. Bem fácil, né? Então, bons estudos. Deus abençoe grandemente.